TV Tony Bahia Notícias, o programa Dr. Walker Fonseca. O advogado vai falar neste domingo, dia 19 de maio de 2019, sobre pensão alimentícia e também alienação parental. Logo após o intervalo comercial, a gente volta com o Dr. Walker Fonseca. Não saia daí. Casa das Placas. Fabricamos as melhores placas para veículos e motos da cidade. Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua da Lagoa, número 135, no bairro João 23, centro de Juazeiro, Bahia. Se preferir, ligue 75-3611-6155. Walter Ramos e Wagner Fonseca esperam por você. De volta aqui ao estúdio da TV Tony Bahia Notícias. Obrigado a vocês aí da cidade de Juazeiro, Bahia. Walter Sá Ramos. Walter Ramos Sá. Obrigado ali ao Wagner também Fonseca, na cidade de Juazeiro, Bahia, na Casa das Placas. Obrigado também ali ao Antônio Marcelo do saudoso Pascoal aqui de Barra do Tarraxil. Olha, o programa Dr. Walker Fonseca deste domingo, 19 de maio, está só começando. Dr. Walker vai falar agora sobre pensão alimentícia. Vai tirar suas dúvidas para você aí que está com dúvidas sem saber como funciona esta lei, pensão alimentícia. Dr. Walker Fonseca, boa tarde. O programa é todo seu. Olá, Tony. Olá, meus amigos internautas. Satisfação imensa estar com vocês mais essa outra vez. Como já disse, esse videozinho é rápido, curto e muito direto. A intenção é esclarecer alguns temas e assuntos jurídicos. Aqui a gente não vai citar artigo de lei nem jurisprudência. É apenas um bate-papo, um assunto mais direto, ok? E hoje vamos falar sobre pensão alimentícia no primeiro bloco e no segundo bloco, alienação parental. De forma simples, pensão alimentícia hoje é aquela pensão do pai para com o filho, que é a maioria dos casos. Mas temos pensões aí também sobre netos, avós para com os netos, filhos para com os pais, mas hoje é pensão alimentícia de pai para com o filho. Gera muita dúvida, geralmente, em quanto é a porcentagem, quanto é que o filho tem direito. É 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50% do salário mínimo, de quanto o pai ofere. Como é que funciona isso? Pessoal, de forma simples, não existe e não tem um valor único. Tudo depende de quanto os pais possuem de aquisição financeira e da necessidade do filho ou da filha. Por exemplo, um filho normal tem um custo. Um filho que nasce com algum problema de saúde tem um outro custo. E nisso, os dois, não é um só, os dois têm que arcar com tudo isso. Porque ninguém faz filho sozinho, tem que ser o casal para fazer filho, né? E por falar em casal, quero aqui respeitar a todos os sexos, ok? Não é só homem e mulher. Temos aí casais homossexuais e todos eles têm meu respeito, ok? Mas, de toda forma, o casal, o conjunto, é que tem que arcar com essas despesas, tá certo? Ou a gente não chama de despesa, chama de investimento, porque filho, a gente imagina e pensa e trata isso como investimento, para ser alguém bem, alguém de respeito na vida e alguém de futuro, até porque os pais uma hora vão envelhecer e vão querer e vão precisar também desse cuidado com o filho. Então, o filho é pequeno, o pai e a mãe cuidam. Na velhice, é a tendência, é o que se espera, é que os filhos cuidem dos pais. Então, falando hoje sobre pensão alimentícia, de forma simples e direta, quanto é a porcentagem? Não existe. É relativo, como eu já falei, depende da necessidade da criança e das condições financeiras dos pais. Mas, geralmente, em audiência, a gente costuma, quando a pessoa ganha um salário mínimo, por exemplo, e tem apenas um filho, geralmente, vai de 15% a 20% do salário mínimo. E o pai tem que gastar, ou seja, investir lá na criança. E questão de fardamento, remédio, consultas, meio a meio. O pai entra com metade e a mãe entra com metade. E é só o pai que paga a pensão? Não, a mãe também pode pagar a pensão. Mas geralmente a mãe não paga porque na maioria das vezes é ela quem leva para a escola, quem dá banho, quem cuida, trata da higienização. Então todo esse cuidado com a criança também tem um custo, além do tempo.
Então, isso aí já é a parte dela. O pai entra com outra parte, que é a parte financeira, já que ele não se faz muito presente no dia a dia da criança. Claro, toda regra tem exceção, mas esse é o normal, né? É o geralzão, digamos assim. Então, não existe uma porcentagem exata para calcular quanto é de pensão alimentícia. Também, se o pai tiver 2, 3 filhos, vai contar também. Se ele não tem uma renda certa, conta também. Como é que eu provo quanto é que ele ganha? Se ele está lá na rede social, pousando em foto, com lancha, jet ski, namorada, restaurantes caros, tem que juntar prova. O próprio Facebook, as imagens podem ser printadas, guardadas para serem anexadas aos autos, quando a mãe for pedir pensão ao marido ou vice-versa. Tá ok? Então, a pensão alimentícia, vou repetir, não existe um cálculo exato. Eu digo sempre o seguinte, antes de fazer a criança, é melhor pensar bastante. Porque um filho, quando vem ao mundo, ele não vem só. Os dois quiseram ter. Também não cabe dizer que fiz o filho, mas não tive intenção. Foi naquela hora ali, né? E aí, de repente, aconteceu. Não, pessoal, não é bem assim. Todos nós sabemos que existem vários métodos para que a mulher não vá engravidar. O homem também tem métodos também para isso. Então não cabe ficar botando desculpas que foi sem querer, foi de repente, foi apenas uma noite e aconteceu. Isso não se justifica. Até porque é uma vida que está em jogo. Então, diante do juiz, ele não está ali preocupado nem com o pai, nem com a mãe, de certa forma. Ele vai ficar preocupado ali com a criança, tanto o juiz quanto o Ministério Público, porque quando envolve menor, o MP também entra nessa causa, tá bom? Então, de forma clara, a pensão alimentícia ela é obrigada pelas duas partes, tanto o pai quanto a mãe, tá bom? Então, já já a gente volta para falar também sobre alienação parental, ok? É com você, Tony. Obrigado, doutor Walker Fonseca. Aí foi a primeira parte do programa do advogado doutor Walker Fonseca, onde o mesmo tirou suas dúvidas, falou sobre pensão alimentícia. Eu vou rápido intervalo e em seguida eu volto com a segunda e última parte do programa doutor Walker Fonseca. Desta vez ele vai falar sobre alienação parental. Não saia daí. Sorria pra vida, sorria para alguém. Sorria todo dia, sorriso que faz bem. Com um grande sorriso a gente pode muito mais. Sorrir de alegria, sorrir de paixão, sorrisos odontologia, sorrir de emoção. Só sorrisos faz você sorrir pra uma vida melhor. 3861-1921. Sorrisos. Voltamos aí agora, nesse segundo bloco, para falar sobre alienação parental. O que é esse danado aí, né? Que palavra é essa, alienação parental? É quando o pai ou a mãe utiliza da criança para tentar causar problema com o outro. Porque geralmente quando se termina uma relação, às vezes fica resquício de um amor que se confunde com ódio e raiva. Então, quando uma parte não consegue atingir a outra, costuma utilizar o filho ou a filha para que essa parte atinja o pai ou a mãe. Tenta inibir com que ela não frequente a casa do pai, que ela odeie a madrasta ou o padrasto. Isso não pode, pessoal. Isso é alienação parental. Se o casamento não deu certo, cada um vai para seu lado e segue a vida. Mas a criança tem que ter o acesso aos dois, aos pais. Porque pai, tanto faz estar unido ou separado, vão ser pais daquela criança enquanto vida tiverem. Então tem que se respeitar o estado da criança. É simples, separou, não deu mais certo, paciência, ninguém é obrigado a gostar de outra pessoa a vida inteira. Às vezes não foi amor, foi apenas paixão, aconteceu, teve o filho, tentaram conviver, não deu muito certo. A gente tem que entender que entre irmãos acontecem discussões. Imagine entre um casal, que um tem uma família de uma forma, outro tem de outra, tem os costumes que vêm junto, o outro não aceita certos costumes, então tem que tolerar. Casamento é isso, não há perfeição. Tem que um ceder um pouco aqui, o outro cede um pouco ali, para que no final todo mundo consiga se entender. Se não deu certo, se não dá mais, aí realmente tem que separar. E cada um seguir seu caminho, procurar uma outra pessoa ou segue só. Vai de cada um. Mas a criança nasceu.
ela pertence ao casal. Então não dá para ficar utilizando ela, manobrando a criança mentalmente para que ela vá e fique com ódio do pai, com ódio da mãe, com ódio da madrasta ou do padrasto. Não façam isso, pessoal. Isso é alienação parental, tá bom? E vocês podem responder por isso. Se foi a mãe que está fazendo isso, ela pode perder inclusive a guarda da criança, que vai passar para o pai. Se é o pai, ele vai perder o acesso ao filho também, perde a guarda, por exemplo, pode perder a guarda e ficar apenas com a mãe. Então, muito cuidado. Não deu mais certo, não tem problema. Segue a vida. Nós não somos eternos. Estamos aqui apenas de passagem. Tá bom? O espírito, na minha opinião, segue e o corpo físico, uma hora padece. Mas a criança tem que ser lembrada. Ela tem que ser educada. Tem que ser muito bem tratada. É o nosso futuro. Quando a gente coloca um filho no mundo, pelo menos assim eu penso, é como se fosse uma extensão nossa. Ou seja, eu coloquei alguém no mundo para seguir, para tocar aquilo que eu projetei. Se eu criei uma empresa, eu quero que ela siga em frente, como eu sei que eu não vou ser eterno, que meu filho, que minha filha consiga administrar aquilo ali. Ou que cada um siga seu sonho. Mas a gente coloca uma semente no mundo, pelo menos assim eu penso, repito, é como se fosse uma extensão nossa. Né? Olha, eu vou partir um dia, mas eu vou deixar alguém na Terra para me representar. Então é algo muito lindo, muito singelo, muito bonito. Então não vamos maltratar a criança, não vamos ficar alienando a criança. Porque mesmo que o pai ou a mãe pague por isso, né, pelo que está causando ao filho, coloque-se no lugar do filho ou da filha. E ele como vai ficar no futuro, mentalmente? Vai ficar uma criança frustrada, medrosa, ou revoltada, ou anarquista. Então pensemos mais uns nos outros. Coloquemo-nos sempre na posição da outra pessoa, antes de ofendê-la, antes de criticar, antes de levantar falso. E principalmente, coloquemo-nos no lugar dos nossos filhos. Como era que nós gostaríamos de ser tratados? Então aquilo que a gente não quer para si, não vamos fazer para com os outros, ok? Um grande abraço fraternal em todos vocês e até a próxima. O programa Dr. Walker Fonseca deste domingo chega ao seu final. Ah, que peninha! Que peninha, mas no próximo domingo o Dr. Walker Fonseca estará de volta aqui com o programa falando de tirando outras dúvidas para você. TV Tony Bahia Notícias vai ficando por aqui. Eu agradeço a você.